Olá, queridos, graça e paz, chegou o grande dia. Estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiros. Serão 4 dias de curso, onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio. Vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol. Você vai encontrar 2 planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa, e vai ter o outro plano com o curso. Você vai ser muito abençoado, mas corra, porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid. Eu espero você aqui, vai ser uma benção. Vamos orar em nome de Jesus. Deus e Pai querido, nós nos alegramos, Pai, por estarmos de novo te buscando em espírito e em verdade, nesse lugar chamado casa de oração. E agora nós te pedimos que o derramar do teu espírito seja sem nenhuma medida sobre teu povo, sobre tua igreja. Então, inclina o nosso coração para que a gente ouça a tua voz, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Os cultos presenciais já começaram. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas 1772. Por enquanto, nós temos restrição apenas de espaço. Por enquanto. Então, você deve entrar no site www.ibbr.org.br e se inscrever. Culto da manhã às 10, culto da noite às 19. O culto dos jovens não precisa se inscrever, se bem que já estava lotado. No sábado ontem, que a gente viu, né? E estamos esperando o mês de maio para recomeçar o quarta-feira. Amém? Quero falar hoje sobre o poder do ajuntamento. Não é um aglomera, é um ajuntamento da igreja. Quero falar sobre a cobertura que o Senhor dá para a sua igreja. No Salmo 122, verso 1, o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquele tempo, havia o templo em Jerusalém, e o povo se reunia no local escolhido por Deus, para que a sua manifestação acontecesse. O Espírito de Deus, ele se manifestava num lugar chamado Santíssimo, num ambiente onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do perdão, dia do Yom Kippur, ele chegava e se aproximava de Deus, e oferecia pelos pecados do povo uma oferta de sacrifício. Então vinha gente de todo o povo, isso acontecia, era uma festa próxima da Páscoa. E é por isso que vinha gente de todo o povo, de toda a língua e de toda a nação adorar ao Senhor. O Salmo 122 é a 5ª parte do livro dos Salmos. Eu não sei se você sabe disso. O livro dos Salmos, ele tem um nome para o judeu chamado Terrilim, que significa canções. É isso que significa o livro de Salmos, é um ajuntamento, é uma coleção de canções de Davi, que escreveu 72, da família de Coré, que escreveu mais 10, tem um cântico de Moisés, que é o Salmo 90, enfim, eles são uma coleção de salmos, de canções, e elas são repartidas, eu não sei se sabia disso, o livro de Salmo é repartido em 5 partes, e a última dela, é do Salmo 120 ao Salmo 150, chamado Cânticos de Subida, porque você não vai para Jerusalém, você sobe para Jerusalém. É assim que o judeu, e ali, uma vez por ano, eles subiam cantando: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há uma alegria em estar na casa do Senhor. Só o que a gente está vendo é que tem gente que perdeu a alegria de se ajuntar. E uma das coisas que Deus dá para a gente, é lógico que nós estamos nos ajuntando com cuidado, é a cobertura espiritual que a igreja oferece para aqueles que estão debaixo da autoridade dos pastores da igreja. Gente que não tem igreja, os desigrejados, acabam se machucando e principalmente vivem sem proteção para as suas próprias vidas e para as suas próprias famílias. Diz assim a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de nos reunirmos como igreja. A palavra igreja, a tradução correta da palavra igreja, eclésia, é assembleia, no sentido da gente se reunir. Quando existe um livro na Bíblia chamado Eclesiastes, Eclesiastes é o pregador, é isso que significa Eclesiastes, que reúne com a sua sabedoria, ele reúne pessoas que adoram a Deus. A igreja
é um local de reunião. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse, gente? É o dia do Senhor. Nós estamos percebendo claramente que o dia do Senhor, ele se aproxima. E o local correto para que você deixe para o teu filho, deixe para a sua família, princípios e valores eternos, é na igreja. A Igreja Batista de Bom Retiro tem se esforçado para ministrar no coração da igreja a palavra eterna de Deus. É uma palavra que não vai mudar. É um princípio que ele fundamenta a felicidade do homem. Todo tipo de derrota na nossa vida, as nossas derrotas emocionais, as nossas derrotas afetivas, as nossas derrotas familiares, as nossas derrotas financeiras, elas vêm de desobediências, da quebra da lei eterna. É quando você pega a palavra de Deus e despreza, quando você pega a palavra de Deus e você joga ela fora, como diz, não, isso aqui pode ser desprezível. Entenda isso, a palavra de Deus, ela é como uma grande rocha, ela não vai mudar. E aqui o que o apóstolo Paulo diz, não deixe de encorajar um ao outro para que a gente esteja junto, para que a gente se reúna como igreja, como alguns estão fazendo. Por quê? Porque o dia ele chega, e ele está chegando, e é preciso manter o coração avivado, o coração em chamas, para que nós não sejamos pegos de surpresa no dia do Senhor. Porque a Bíblia diz que naquele dia algumas pessoas serão pegas de surpresa. Por quê? Porque o dia do Senhor virá como um ladrão na noite, numa hora que você não espera. Sabe aquele povo que diz assim, ó, o mundo vai acabar? Lembra de 2012? Porque achamos uma pedra, interpretamos. Lembra? O mundo vai acabar. Não vai. Quando alguém diz assim, começa a anunciar, vai ser no dia tal, não vai ser naquele dia. Pronto, relaxa, aquele dia não vai ser. O dia do Senhor, ele vai vir no dia que ninguém espera. E é por isso que ele diz que dentro da igreja, você tem uma cobertura, você tem uma proteção. Lucas, capítulo 15, 13 a 14, diz, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Eu acho que essa palavra, necessidade, ela vai sintetizar tudo aquilo que acontece com a gente, quando a gente se afasta do Senhor. Tem muita gente que fala assim, não, eu estou vivendo com Deus e está ruim. Querido, viver sem Deus é pior. É pior, porque quando tudo vai mal, se você tem Deus, você conta com compaixão, você conta com misericórdia, você conta com planos de paz, porque Deus ele tem para mim e para você planos de paz e não de mal. Agora, quando você escolhe, porque tem alguns irmãos que são cristãos de bom tempo, se tudo está bem, eu sirvo a Deus, não, se está mal, eu abandono a Deus. É por isso que Jó impressiona a gente. Jó, ele perde tudo. Jó, ele perde seus bens. Vieram os sabeus e levaram toda a manada de camelos e dromedários. Vieram os caldeus e levaram todo o outro restante do rebanho. Veio um fogo do céu e queimou as ovelhas. Veio um vento oriental e matou seus 10 filhos, 10. Olha a perda emocional desse homem. E depois, para piorar, ele fica doente, da planta do pé até bom, se ele tinha fio de cabelo. E ele diz, a mulher dele enlouquecida, decepcionada, frustrada, como você guarda a tua lealdade com esse teu Deus? E ela está inconsolável. E ela fala com o homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque ela não tinha mais esperança. Ela olha para as feridas, os tumores no corpo desse homem, e ela não conhece Deus. Mas Jó diz, receberei do Senhor as coisas boas, e não receberei as mais. Deus deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. E ele adora o Senhor no meio da crise. Tem gente que vem o primeiro problema, a primeira coisa é se afastar da igreja, é se afastar do Senhor, é desistir da fé. Na verdade, Deus vai nos provar, não adianta.
Você vai passar por um deserto mais cedo ou mais tarde. E é no deserto que Deus dá para a gente algo que a gente não encontra no dia bom, porque quando você tem tudo, querido, quando você pode comprar tudo, quando você pode se virar com tudo, quando você tem amigos, tudo vai bem, quando tua família vai bem, quando teu casamento vai bem, quando seu emprego vai bem. A pergunta é, quando tudo vai mal? Até onde você é capaz de ir quando as coisas, elas começam a desmoronar e teu chão começa a sair e você perde o rumo? O que eu faço agora? Aí você só pode contar com Deus. É por isso que Jesus vai dizer no Sermão do Monte, bem-aventurados que têm fome, porque quem tem comida não ora, quem sabe que pode pagar não ora, quem está com o bucho cheio, os seus celeiros fartos, para que orar? Deus já me deu, já me abençoou. Mas quando você tem fome, você só tem uma esperança, ou o Senhor vai te alimentar, ou então você vai morrer. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que choram. Então é no momento em que a gente chora, é que a gente encontra o Senhor. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores. Jesus, ele inverte aquela pirâmide que nós temos de realizações. Você acha, não, bem-aventurado é aquele que está lá no topo da cadeia alimentar. Jesus, não. Quem busca a Deus é quem não tem nada. Aqui o filho pródigo está experimentando isso. O filho pródigo sai de casa, em Lucas 15, ele pega os seus bens e torra o dinheiro do pai, da família, até que ele encontra fome, e ele vai voltar para o pai. A gente volta para Deus porque a gente tem fome. A gente volta para casa porque a gente tem fome. A gente se reencontra com Deus porque a gente tem fome. Existe um lugar separado de Deus para mim e para você. Porque as pessoas que estão entrando por essa porta, e nós pastores sabemos muito bem disso, são pessoas machucadas. Ezequiel 34, ele é um raio-x daquilo que a gente vê entrando por nossas portas das nossas igrejas. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. Sabe o que está acontecendo hoje? A pessoa quer o bônus, mas não quer o ônus. Eu tenho conversado toda semana com os nossos pastores, que a nossa responsabilidade aqui é muito maior do que pregar um bom sermão, mas é cuidar das pessoas. As pessoas estão entrando por essa porta machucadas, feridas, abandonadas, sofreram abusos em seus casamentos, estão desesperançadas, estão doentes emocionalmente. Jeremias capítulo 8, a partir do verso 11, diz assim: curam levianamente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. As pessoas entram por essa porta, precisando de socorro, precisando de um alívio, precisando de um alento. E por que os pastores não cuidam? Em primeiro lugar, porque é muita gente, e aí você não consegue cuidar de todo mundo. Em segundo lugar, porque a gente não aprende a cuidar. Os seminários são uma benção, eles vão te ensinar algumas lições que vão fazer você não desviar do caminho da fé. Eles vão te ensinar a hermenêutica, para você aprender a interpretar o texto, a homilética, para você poder expor um texto. Eles vão te ensinar a teologia sistemática, para você não pregar besteira e não criar uma heresia. Mas aprender a cuidar do rebanho só com o rebanho. Você só aprende a cuidar do rebanho, é no gabinete, é no atendimento, é no socorro, é atendendo as pessoas. A gente sabe que nós temos vivido um tempo que tem impedido. Esses últimos meses de março e abril foram muito difíceis para a nossa cidade. Mas o que tem acontecido hoje? São pessoas sem esperança, que deixaram até de crer que alguém pode socorrer, que alguém pode ajudar, que alguém pode chorar com você, porque tem épocas e tem ocasiões que a gente só pode chorar com os que choram.
Não há o que fazer. A gente só pode dizer para o irmão: irmão, eu estou aqui para chorar a tua dor e me entristecer com a tua tristeza. Mas eu sei que haverá dias que a gente vai poder se alegrar junto e vai poder comemorar junto, porque a alegria do Senhor, ela vem de uma fonte inesgotável. A Bíblia diz que existe muita decepção e crítica quando se fala de igreja. E eu quero elencar aqui aquilo que veio à minha mente, que são as maiores desculpas para que as pessoas vivam assim. Eu prefiro ir no shopping no domingo do que na igreja, eu prefiro ir no parque do que na igreja, eu estou muito cansado, e hoje eu quero dizer para vocês aquilo que eu enxergo dentro de, eu acho que eu já devo ter pregado e visitado em torno de 400 a 500 igrejas, sem nenhum exagero. Então, você sempre vai ajuntando e colecionando alguma decepção, alguma crítica, alguma frustração, e essa é a realidade que eu pelo menos enxerguei. Você pode ver outras. Em primeiro lugar, decepção com a liderança da igreja. Existe assim um momento em que a pessoa diz: mas eu quero ir para lá, e a liderança toma um outro rumo. Número 2, discordam do tipo de governo. Você sabe que Batista, por exemplo, resolve tudo em assembleia. Mas existem outras igrejas que o poder é absolutizado na figura do pastor. É o pastor presidente e manda quem pode, obedece quem tem juízo, e eles discordam do tipo de governo. Não, eu acho que quem tem que mandar é o pastor. Não, eu acho que quem tem que dar ordem é a liderança. Eu acho que quem tem que resolver tudo é a assembleia. E a gente resolve assim. Então eles discordam de alguma maneira. Eles estão descontentes com o nível de ensino bíblico. Pastor, aqui é uma igreja linda, tem um louvor lindo, mas a gente não tem alimento. A gente não tem assim uma palavra que satisfaça o sabor que a gente precisa receber, a gente não recebe. Não aceitam nenhum tipo de disciplina. O rebelde, ele é alguém que foi muito ferido lá no passado. Pessoas rejeitadas, tiveram pais, por exemplo, que foram abusadores, tiveram pais, por exemplo, que foram perfeccionistas. Ser filho de perfeccionista não é fácil. Porque você cresce querendo agradar os outros, você não sabe dizer não, você está querendo sempre, você é competitivo, você quer que todo mundo te ame porque teu pai não te amou, porque tua mãe foi abusiva, porque tua mãe... Então essas pessoas, elas crescem com algo no coração chamado rebelião e orgulho. Eles não aceitam disciplina, eles não aceitam dizer: ó, nós vamos por esse caminho aqui, não vou por aquele, eu acho que a igreja tem que ir por aqui. Eles simplesmente ficam pulando de igreja em igreja, de igreja em igreja, e cada vez que eles pulam de igreja, o tempo na igreja vai diminuindo. É impressionante isso. Número 5, são marcados por algum tipo de abuso ou ferida na igreja. É impressionante como existem lideranças despreparadas, que acabam oprimindo o rebanho, que acabam machucando o rebanho, que acabam sendo perniciosas, de fato, em vez de curar a alma, machucam ainda mais. Número 6, não querem nenhum compromisso com a igreja. Eu não quero. O problema não é esse não, pastor, a igreja é uma benção, sou eu que não quero. Eu venho aqui, eu quero que o pastor ore por mim, depois, ó, tchau, e benção, até a próxima. Tem sua própria definição de igreja, como a mais autêntica e bíblica. Não, a igreja que eu penso, a igreja que eu imagino, não é assim, a igreja é diferente. Então as pessoas preferem ficar em casa. É a igreja do eu sozinho, é a igreja do eu sou uma benção. Número 8, foram criados na igreja, mas nunca tiveram uma experiência com Cristo. Olha para mim, está assim de gente assim, assim de gente que foi criado na igreja e nunca teve uma experiência do novo nascimento, nunca teve experiência de uma presença do Espírito Santo, um encontro com Deus. Por que você veio? Porque minha mãe me trouxe, eu vim cantar no coral, Então, eles não vivem uma realidade de experiência verdadeira com Deus. Jó, ele não tinha isso, impressionante. Ele oferecia sacrifícios para Deus no altar, e no final da vida dele, ele vai dizer no capítulo 42, ele diz assim, ó: eu antes conhecia Deus de ouvir falar, eu só conhecia de ouvir falar, agora meus olhos veem o Senhor. É por isso que às vezes nós passamos por situações, para Deus se mostrar assim: ó, eu estou aqui com você não entendeu ainda, que eu tenho caminhado ao seu lado. Número 9, não frequentam, mas alguns usam a igreja, que criticam, para educar seus filhos na escola bíblica.
Isso a gente encontra. Olha, não gosto, mas a minha família vai, traz o filho para a igreja, a esposa vem para a igreja, mas ele não vem. Ou último, continuam crendo em Cristo, e algumas partes da Bíblia que seleciona seu bel prazer. É gente que está sempre arrumando uma desculpa para pecar. Eles sempre estão arrumando uma brecha para poder pecar, mas ele fala, não, eu creio na Bíblia, mas eu creio nisso, isso aqui eu não creio, isso aqui eu creio. Pronto, isso aqui é o que eu enxergo, é aquilo que Deus me mostra, que eu faço discernir a respeito do razão, porque algumas pessoas não se envolvem com a igreja. Jesus, é interessante como é que ele vai dizer a palavra permaneçam. Permaneçam. Vale a pena permanecer, porque vão existir benefícios aqui, que você vai colher, de permanecer com o povo de Deus ajuntado na igreja do Senhor. Ele vai dizer, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Olha que promessa, gente. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. A ausência da perseverança, na presença do Senhor e na reunião, no ajuntamento da igreja, faz com que a pessoa morra espiritualmente. Está dizendo assim, você é jogado fora. Sabe o que significa isso? É virar um lixo espiritual. Você seca, a tua fé vai embora. Você que estava cheio daquela seiva que passa pelos ramos que estão ligados na videira, ela perde vida. E ele continua, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês, ele repete isso 11 vezes a palavra permanecer. Ele vai continuar, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será dado, concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Você vê assim, claramente, há uma evidência aqui, da presença de Deus, da resposta de Deus, da resposta à oração, da resposta ao amor de Deus, quando nós permanecemos juntos. Quando os discípulos se reúnem em Atos capítulo 2, há uma perseguição contra a igreja. Jesus, ele já subiu ao céu. Há uma festa chamada Pentecostes, daí o nome, são 50 dias após a Páscoa, há uma festa de grande colheita, e você sabe, né? Quando você está com dinheiro no bolso, você faz festa. Então Israel faz uma festa, só que o povo de Deus, os discípulos, estavam com medo. Eles se ajuntam no cenáculo, e ali eles vão orar, e ali um vento impetuoso, e línguas como que de fogo, enche aqueles homens, e a presença de Deus, ela é derramada com tanto poder, que eles são cheios do Espírito, e saiam dali, orando em línguas, e profetizando, e pregando ousadamente. Ali, toda a vergonha de falar de Jesus, dizer que é crente, acaba. Ali, todo o medo que você tem de anunciar a tua fé, vai embora. É nesse momento, que o Espírito de Deus nos enche, que tudo aquilo que é bloqueio acaba, porque não é por mim nem por você, mas é pelo Espírito de Deus. É assim, permaneçam juntos. Se você permanecer juntos, o que vai acontecer? Vai acontecer que a tua família vai vir junto. Eu tirei isso de um livro que eu li, chamado Homens Além do Churrasco e do Futebol, um livro extraordinário, de um homem que implantou o ministério de homens em mais de 2.500 igrejas. E ele diz o seguinte, para cada 100 crianças, que tem famílias não cristãs, para cada 100 crianças que se envolvem com a igreja, 2 famílias vão se envolver com ela. Então,
Vem 100 crianças aqui para o Ministério Talmidim. Não crentes, não filhos de crentes, ímpios. Vieram 100 crianças, vão ter 2 famílias, sem estatística. O americano, ele gosta muito de pesquisa científica. Tem um site chamado barnagroup.com, tem um site chamado familyfoundation.com, e ele tem lá todas essas pesquisas. E uma delas está nesse livro. Para cada 100 crianças que se envolvem, só 2 famílias vão se envolver com elas. Para cada 100 mulheres não cristãs, de maridos não cristãos, de filhos não cristãos, que se envolvem com a igreja, mas 17 famílias vão se envolver com elas. Agora, olha o poder do sacerdócio masculino, gente. Para cada 100 homens que se envolvem com a igreja, 93 famílias se envolvem juntamente com ele. É muito difícil um homem se comprometer com Deus e não ter esposa e não ter filhos. Por quê? Sobre o sacerdócio masculino há algo chamado cobertura, há algo chamado autoridade. Deus, ele deu isso, ele disse para a mulher, o teu desejo vai ser para o teu marido. Não foi eu que inventei isso, foi Deus que liberou essa palavra no Éden. Então, o homem, ele tem um exercício de liderança. Isso aqui não é machismo, eu detesto isso, tanto quanto eu detesto essa figura do feminismo. Eu acho que Deus faz homem e mulher, e cada um tem um papel, cada um, e tem um papel de amor, de felicidade naquilo que a gente faz. Mas ele está dizendo que existe um poder do sacerdócio, e esse poder do sacerdócio, ele é agregador, ele é capaz de trazer as pessoas. Esse outro livro que eu li, Dallas Willard, é um autor que eu gosto demais, demais. O primeiro livro que eu li dele foi Conspiração Divina, que é um tratado a respeito, inclusive, das bem-aventuranças. É extraordinário. E ele escreveu esse livro, A Grande Omissão. É lógico que você sabe que ele está tratando da grande comissão, e de fazer discípulos, não é isso? Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei. Não é só você falar de Jesus, é você fazer discípulos. O que está acontecendo com a gente? A gente faz um monte de seguidores evangélicos, mas não se faz discípulos. E ele fala sobre o desastre que é a igreja não ter discípulos. O desastre que é a gente ser pai, e em vez de evangelizar os nossos filhos, a gente quer evangelizar todo mundo e nossos filhos se perdem. Eles se afastam, eles não querem mais saber de Deus, eles se importam, os seus filhos vão valorizar o que você valoriza. Os seus filhos vão colocar em primeiro lugar aquilo que você coloca em primeiro lugar. A sua família vai servir aquilo que você serve. A sua família vai buscar os valores que você busca. Se você só se lembra de Deus uma vez na semana, a sua família só vai se lembrar de Deus uma vez na semana. É isso que ele fala aqui. Nós estamos ensinando mandamentos, mas não estamos ensinando aqueles que vêm depois de nós, a guardar os mandamentos. São duas coisas diferentes. Tem pai que enfia a Bíblia goela abaixo dos seus filhos e leva os seus filhos pela orelha para a igreja, debaixo do chicote, debaixo da bronca. Mas por que ele precisa fazer isso? Porque o testemunho dele não convence seus filhos de que o Deus dele vale a pena servir. Então ele tem que usar a violência. Quando nós falamos de igreja, olha só que coisa interessante. Ele fala de filho de crente. De cada 10 homens na igreja, 9 vão ter filhos que vão abandonar a igreja. Isso é uma perspectiva americana, tá bom? Não é uma perspectiva brasileira. Mas o que tem de crente desviado é um negócio doido. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. O Rio de Janeiro tem uma doença. Os chefes do tráfico são todos filhos de crente. Então eles expulsam lá a mãe de santo, os terreiros são destruídos, mas eles continuam vendendo crack, cocaína. Eles continuam em guerras de facções. Não, mas eu sou evangélico. Mas eu sou crente. De cada 10, 9 abandonam a igreja. 8 vão achar seus empregos
não vão achar seus empregos satisfatórios. 6 vão estar endividados e vão pagar apenas a parcela mínima do cartão de crédito. Sabe o que significa isso aqui? Isso aqui significa desobediente. Nós fizemos no final do ano passado um seminário sobre finanças. Eu falei, a igreja vai lotar. Nós tivemos 1/3 do povo, e a gente podia até, naquela época, podia até juntar mais um pouquinho. Nós tínhamos um relaxamento da bandeira. Gente, mais gente de fora do que gente da igreja veio. Por quê? Porque os princípios financeiros estão todos na Bíblia Sagrada. Em 2º livro de Reis, capítulo 1, Deus aparece em sonho para Salomão e fala assim, ó, me disse, você pode pedir o que você quiser e eu vou te dar. Salomão fala assim, me dá sabedoria para governar esse povo, porque são muitos, eu preciso da sabedoria do Senhor. Aí Deus fala, por que você não pediu ouro, não pediu prata, não pediu mais mulheres, você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu honra, eu vou te dar sabedoria e vou te dar tudo isso junto. A Bíblia vai dizer que vinha gente de toda parte, reis e sábios, pedindo audiência com Salomão, sabe para quê? Para conhecer a sabedoria dele. Se você for garimpar o livro, por exemplo, de Provérbios e de cantares não, porque fala de sensualidade e sexualidade, aí é para o teu casamento romântico, mas o livro de Eclesiastes, o que tem de princípios que a literatura financeira, não, fique rico, está tudo, Salomão já falou, mas nós estamos ignorando o princípio. Então, são pessoas que estão vivendo num aperto econômico, porque são desobedientes. 5 vão enfrentar problemas com a pornografia. Sabe o que significa isso? Que 50% da igreja está sofrendo com pornografia. 50%. Eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de crentes. 4 vão se divorciar, e só um vai ter a cosmovisão total da Bíblia. Só um. Então Jesus perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente, à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem, retira a palavra nela semeada. É a pessoa que vem no culto, que assiste uma ministração no YouTube, ele não entende. Ele vem para a igreja e fala assim, o que o pastor pregou mesmo? Ele está preocupado com o WhatsApp, ele está preocupado com o jogo de futebol que está concorrendo no horário do culto, ele está preocupado em fazer uma publicação no Instagram, ele está com a cabeça em outro lugar, ele não entende. Aí Satanás vem, ó, passou um dia, 2, aquela mensagem já sumiu do coração dele. Outros, como a semente lançada no terreno pedregoso, ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, porque você é crente por causa da palavra, logo abandona. Ah, não dá para mim não, esse negócio de ser crente não dá para mim não. E vaza. Aí tem a terceira. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, olha só, o engano das riquezas, olha que coisa, como é que é enganosa a riqueza, e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Pastor, por que a palavra de Deus não frutifica como uma semente? Está aí. Existe razão para isso. Então a gente não deve se enganar. É possível ofertar com Ananias, lembra de Ananias ofertando? É possível. É possível desejar morrer como Balaão, Números 23. Todos esses homens que compareceram diante de Deus e que se mostravam por fora bons assim, religiosos, mas vão quebrar a cara. Sacrificar, é possível sacrificar como Caim. Caim trouxe um sacrifício diante do Senhor. Não está dito só em Gênesis 4, está dito também em Hebreus capítulo 11.
testemunhar como Demas, que abandonou o apóstolo Paulo, chorar como Esaú, que desprezou o seu direito de primogenitura. Gente, isso foi de uma tolice. Quando Hebreus fala sobre isso assim, ó, ninguém seja imoral ou profano como Esaú. Ele desprezou algo que ele não podia desprezar. É como se desprezasse uma herança do seu pai. Você fala, não, eu não quero, isso não presta para mim. Tremer diante da palavra como Félix. Félix era um governador da Judéia, para quem Paulo é levado para ser julgado. Ele é substituído por outro governador, outro rei, chamado Festo. Esse Félix, quando Paulo começa a pregar a palavra de Deus, ele treme, se borra toda, após assim, não, para porque eu não quero mais ouvir. E ele recolhe Paulo, e ele é incapaz de libertar Paulo, e incapaz de ouvir a palavra de Deus pela boca de Paulo. Ter zelo por Deus, como a nação de Israel. Ser um discípulo como Judas, gente. Judas andou com Jesus 3 anos. Não fica pensando que ele foi um discípulo que não sabia o que estava fazendo. Ele sabia o que estava fazendo. A traição, ela é dolorida justamente por quê? Porque você é agredido por uma pessoa que você não espera, porque teus inimigos são bons. Aliás, Vinícius de Moraes dizia isso. Viva os meus inimigos, ele falava isso. Agora, o cuidado que você tem que ter, quem são? São aqueles que são teus amigos e são desleais àquilo que eles prometeram ser fiéis. Esse é Judas, participar do culto como Coré, e morreu diante do altar do Senhor. Abandonar Sodoma como a mulher de Ló, e virar uma estátua de sal. Fazer longas orações como os fariseus, e ser chamado de hipócrita, de raça de víbora por Jesus. Profetizar como Saul. Gente, Saul, em 1 Samuel capítulo 10, verso 10, ele vive uma experiência de ser cheio do Espírito. Ele profetizava entre os profetas. Sabe como é que terminou esse homem? Pega lá o capítulo 31 de 1 Samuel. Ele se suicida. Ele desiste da vida. Como pode, pastor, um homem no altar cheio de Deus, ungido por Deus pelo profeta Samuel, a mesma unção que Saul recebeu, querido, foi a mesma unção que Davi recebeu. Por que um prosperou e o outro naufragou? Não se engane, é possível ter numerosos discípulos como Teudas. Teudas, ele tinha 400 discípulos. Olha como é que ele terminou. Profetizar e expulsar demônios, Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que eu estou querendo dizer? Que existe uma igreja verdadeira. Em Mateus 16 e Mateus 18, Jesus ele fala a mesma coisa. Ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você liga na terra é ligado no céu. O que Deus está dizendo é que nas nossas mãos existe uma ação, como apertar um interruptor. Quando você aperta o interruptor, você não liga a luz da sua casa, não liga a luz do templo. Você, dentro da igreja, dentro desse ajuntamento, dentro desse lugar de alegria, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem autoridade para ligar a terra ao céu. Você tem autoridade para você buscar o favor do reino de Deus e trazer para dentro da sua casa e da sua família e da sua vida pessoal. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a igreja não nasce dos homens. A igreja não foi uma invenção de Paulo, a igreja não foi uma invenção de Pedro. A igreja, ela nasce da revelação. Em Mateus 16, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Você não é de carne e sangue? E osso, a mamãe que falava, né? Eu sou de carne e osso aqui. Ele fala, não foi uma pessoa que inventou, mas foi o Pai que está nos céus. Essa é a revelação. Então existem muitas interpretações que são perdidas, são mentiras inventadas por homens, que tentam desacreditar a igreja como igreja. Mas existe um funcionamento espiritual quando a igreja se reúne. É tão importante que quando Tiago é irmão de Jesus, tá, gente?
O Tiago, que escreveu o livro de Tiago, aquelas 5 capítulos de Tiago, ele é irmão de Jesus. E no último capítulo ele fala o seguinte: se você está doente, leva o óleo da unção. Os pastores ungirão com óleo, seus pecados serão perdoados e você vai levantar. Existe um testemunho de que ele faz parte da igreja. O óleo em si, ele é um testemunho de que ele faz parte da igreja do Senhor. Número 2, a igreja não pertence a pastor. A igreja pertence ao Senhor. Isso que você precisa entender. Não, pastor, eu não gosto do pastor, eu não gosto do sotaque do pastor, do jeito do pastor, eu não gosto da fala do pastor. Não tem problema, querido. Pastor, eu quero a tua bênção. Mas não pegue a bênção do pastor para ir para casa. Pega a bênção do pastor e vai congregar com um pastor que te acolhe, com um pastor que te cuida, com um pastor cuja palavra de Deus funcione na tua vida, te encha de fé, de vez em quando te dê um sacolejo. Ele tem que pegar você e tirar de você, da tua vida, os carrapichos que as ovelhas vão pegando pela vida. Mas ficar fora da igreja não. Diz assim: edificarei a minha igreja. Não existe igreja de homens. Existe igreja com homens. A gente erra. O seu pai não é perfeito, e ele está na igreja. O seu filho não é perfeito, ele faz parte da igreja. O seu cônjuge está longe de ser perfeito. Você, mais do que ninguém, conhece cada defeitinho do seu cônjuge. Você conhece. E pior do que isso, você se apaixonou por eles. Porque o amor é isso. No amor não é você ficar cego. Isso é paixão. A paixão faz você orbitar em volta da pessoa e falar assim: nossa, ele é um príncipe. Não é, ele é um sapo, você vai beijar. Vai virar sapo. Não, pastor, é uma princesa, é um anjinho. Mentira, mentira. É pecadora. O casamento são 2 pecadores que se apaixonam e depois amam os defeitos uns dos outros. É isso que é o casamento. Você não vai encontrar gente perfeita nem hoje, nem nunca. Você tem que entender, é que é uma jornada que você constrói. O casamento não é o fim. O casamento é o quê, gente? É o caminho que você caminha. É andar de mãos dadas, é ter um colo para você deitar à noite, é uma pizza que você reparte e que você saboreia junto. É isso que é o casamento. Você vai ter alegrias, você vai ter saúde, vai ter doença, você vai ter alegrias e tristezas, e vocês vão caminhar junto, estando duro, sem um centavo no bolso, ou estando cheio de riqueza. É isso que é o casamento. São para os momentos difíceis, para os momentos tranquilos, para onde tudo vai bem, quando tudo vai mal. Não sei porque eu estou falando isso, mas você sabe porque está ouvindo, não tem nada a ver com o sermão. Diz assim: atenderei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, veja bem, foi o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o serviço pastoral é um serviço que, gente, cedo ou tarde, eu não saio mais dessa igreja, não saio, não vou embora. Essa igreja é a igreja a qual eu escolhi servir e amar. Mas vai chegar uma hora que ou Jesus vai levar a igreja e vai nos arrebatar, porque eu creio nisso, que Jesus vai nos levar com ele, porque a Bíblia diz: seremos encontrados com o Senhor no céu. Ou então o Senhor vai levar o pastor da igreja. Mas a gente não pode deixar de entender que a igreja pertence ao Senhor. Número 3, a igreja está fundamentada em Cristo. Se você não entende isso, você não entende o poder de Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem muita gente que confunde. Não, porque Pedro é a rocha. Vamos ver se a Bíblia diz isso. Pedro, você é uma pequena pedra, é isso que ele está dizendo. Mas eu edificarei a minha igreja na rocha sólida da verdade que você acabou de confessar. Qual foi a verdade? Qual foi a verdade de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele fica aleluiado. Jesus parece, sabe quando o super-homem, ele rasga a blusa assim, e aparece o S do super, você sabe disso. É que Jesus falou assim, ó: não te revelou carne e sangue, foi o meu Pai. Eu estou feliz, bem-aventurado, você é um homem feliz por causa disso. A Bíblia diz que Cristo é a rocha, 1 Coríntios 3:1, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja, toda a igreja vai nascer, vai crescer, e vai expandir e multiplicar, porque Jesus é o fundamento. Se o fundamento deixa de ser Jesus, a igreja morre. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Vamos perguntar para Pedro: Pedro, quem é a rocha? Pergunta para ele.
Vamos ver o que ele responde, 1 Pedro 2. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra vivas, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita, preciosa, e quem não crer não será de modo algum envergonhado. Quem nela crer não será envergonhado. Quem é o fundamento da igreja, gente? É a doutrina da igreja? Gente, a igreja é um lugar de Deus. A igreja é um lugar de proteção espiritual. Existe uma autoridade protetora da igreja. Nós nos reunimos aqui aos domingos. Nós nos reunimos nas quartas a partir de maio. Nós nos reunimos na sexta-feira da família da fé. Os nossos filhos se reúnem no sábado do raia. Os nossos filhos, nossos casais casados, nossos jovens solteiros, eles têm um cuidado aqui com o Depois dos 5, pastor Quecos e com a Cláudia. As mulheres se reúnem no ministério entre elas, os homens se reúnem no Vale do Sal Grosso, os queais, os nossos quase adolescentes, eles se reúnem para quê? Para se encontrarem com Jesus. As nossas crianças, gente, têm sido pastoreadas com todo amor. Existe um cuidado para integrar. O Ministério da Integração tem trabalhado, pastor Paulo tem sido incansável, para poder trazer todo mundo debaixo da autoridade, e as portas do inferno não vão poder vencer. Olhe para mim aqui, não tenha medo. Se você tem uma aliança com Deus, através de Jesus Cristo, o diabo não pode te tocar. As portas do inferno não farão efeito contra a tua vida. A tua vida tem algo, existe uma marca, chamada sangue do Cordeiro da Páscoa. O sangue de Jesus é uma marca que ninguém pode tirar. Você está entendendo que você não vai ser enganado? No dia do Senhor, ele diz: eu separarei para a direita as ovelhas e para a esquerda os bodes. É uma maneira de dizer assim, há uma diferença clara entre ovelha e bode, clara. Ele fala assim, você não vai ser confundido. Mas por que a gente não vai ser confundido? Por duas razões: pela marca do sangue e pelo selo do Espírito Santo, o qual foste selados pelo Espírito Santo da promessa quando crestes. Efésios capítulo 1, verso 14. Apocalipse 17, 14, fala de uma guerra espiritual. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão com ele. Está falando de nós, igreja, os seus chamados, escolhidos e fiéis. Eu vou passar aqui rapidamente para você entender. A igreja, ela é um lugar de refúgio. Quando Jesus fala assim, fique conosco, permaneça. Quando o apóstolo fala assim, não se afaste, como alguns estão se afastando, permaneça, existe uma razão. Existe uma passagem, ela está em Josué 20 e está em Números 35, que fala sobre as cidades de refúgio. Ali há uma proteção, aonde uma entidade chamada Vingador do Sangue, ela tem poder de te alcançar. Mas na igreja não. Ele separa 6 cidades: Quete, Siquém, Hebron, Bézer, Ramote e Golã. E cada um desses nomes tem um significado para mim e para você. Quedes, refúgio para o pecador arrependido. Querido e querida, olhe para mim. Se você não presta, o seu lugar é aqui. Se você olha para trás e fala assim, meu Deus, quanta besteira eu fiz, é justamente aqui o seu lugar. Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas. Jesus não veio para santinhos. Jesus veio buscar pecadores arrependidos. Os amigos de Jesus, sabe quem eram? Prostitutas e pecadores. Esses eram os amigos de Jesus. São pessoas que tiveram suas vidas transformadas. A igreja é lugar de pessoas que tropeçaram e que tropeçam. Você não vem para a igreja e ganha asa, você não vira anjo, você continua sendo gente.
mas Deus vai te transformar de glória em glória. Número 2, Siquém, refúgio por cansado. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 11, a partir do verso 26, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Esse é o teu lugar. Esse é o teu lugar. Pastor, eu estou esgotado, eu estou falido, é aqui. Hebrom, refúgio para aquele que está solitário. A solidão, ela é terrível. Mas é aqui que a gente tem comunhão e a gente parte o pão. Bézer, refúgio para os fracos. Diga ao fraco, eu sou forte. Sabia que o jejum enfraquece a gente? Eu fico fraco. Nós temos jejum amanhã, terça e quarta-feira. Fica 3 dias sem comer, para você ver que isso é bom para a tosse. Você fica enfraquecido, a tua carne não tem energia para nada. Mas é na fraqueza que você convida o forte, o Espírito de Deus. 2 Crônicas capítulo 20, a partir do verso 18. É interessante, Josafá fala, nós não temos estratégia nem força, mas os nossos olhos estão no Senhor. E jejuaram, então o Senhor mandou emboscadas contra os seus inimigos, e eles foram desbaratados. Esse é Bézer, é a igreja, é o lugar para os fracos, é o refúgio para os humilhados, Ramote. Sabe, aquele que foi pisoteado. A igreja não é lugar para gente forte. A gente é fortalecido aqui. A gente é santificado aqui. A gente é restaurado aqui. Mas a igreja é uma porta para aqueles que foram humilhados. E Golã, refúgio para aquele que está tentado, aquele que está... Esse é o lugar, essa é a igreja do Senhor. Eu quero dizer para você que eu estou muito feliz de você estar aqui. Mas não desista de congregar. Não desista de se ajuntar. Você que está nos ouvindo, não desista de caminhar com Deus. Porque a igreja é um local de proteção e de cobertura espiritual para a sua vida, amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar orando, em nome de Jesus. Eu vou convidar você, fique em pé. Você que não é membro de igreja, você que está afastado da igreja, você que está longe do Senhor, você que vive uma vida que ela é distante de Deus, você anda no limite da fé, hoje é o dia de você se consertar com o Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Eu vou pedir, abaixe sua cabeça, que eu quero fazer aqui um desafio para você. Você que quer, eu não estou perguntando se você é evangélico, nem se você é batista, nem se você é protestante, nem se você é católico, eu não estou perguntando qual é a sua religião. Estou perguntando, você quer fazer uma aliança com Jesus? Você quer isso? Você quer ficar debaixo da cobertura do Senhor? Pastor, eu já sou batizado. Eu não estou perguntando isso. Eu estou falando de conhecer Deus de um jeito que você nunca conheceu. Se você quer isso, só coloque a mão no seu coração. Eu quero ter essa experiência, eu quero me encontrar com Deus, eu quero viver debaixo da cobertura de Deus, eu quero ter e fazer parte de uma igreja que vai me dar cobertura, de uma igreja no qual eu vou ser alimentado, eu vou ser protegido, numa igreja no qual o mundo espiritual vai saber que eu pertenço a Deus, que existe uma marca em mim. Se você quer isso, que é a marca do sangue sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre sua casa, coloca a mão no seu coração e nós vamos orar por você em nome de Jesus. Eu quero pedir que o pastor Quecos ore pela gente e que no final, você que quer fazer parte dessa igreja, com o pastor Paulo, ele vai te dar todas as orientações em nome de Jesus. Você ouviu a palavra, você ouviu a verdade que liberta, e o Espírito Santo de Deus que faz habitação em ti, ele vai te fortalecer nessa semana, em todos os dias daqui para frente, mas para isso você precisa obedecer. Feche os olhos agora, que eu vou orar por você, mas o que vai mudar a tua história, o que você vai fazer a partir de agora, a partir do dia de hoje, o que você vai fazer durante a semana vai mostrar que você entendeu a verdade e você está disposto a viver uma nova vida com Cristo.
Nós como igreja vamos continuar aqui orando para que você seja fortalecido, mas a decisão é somente sua. Santo e eterno Deus, nós cremos que em Ti nós somos muito mais que vencedores, e que há uma promessa para a Tua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Por isso nós continuamos avançando contigo, na certeza que não estamos sozinhos, mas caminhamos com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus forte, Todo-Poderoso, que triunfa em todas as batalhas. Nós não estamos sozinhos e não fomos esquecidos, Senhor, mas somos abraçados e contagiados pelo Teu amor. O Teu Espírito Santo nos fortalece e nos faz entender nessa noite que como igreja precisamos andar juntinhos um do outro e juntos do Senhor. Não há melhor lugar para viver que na Tua presença, e a igreja é este lugar em que desfrutamos da comunhão com os nossos irmãos, lugar que adoramos unidos, lugar que entendemos o Teu propósito e que avançamos em unidade e amor. A Tua bênção está nesse lugar, e nós clamamos que em nome de Jesus a Tua bênção seja sobre cada casa, sobre cada família, que cada lar seja inundado com a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Ao sairmos desse lugar, que possamos permanecer em Ti, entendendo que o culto não acabou, mas a nossa vida é um culto agradável ao Senhor. Que em tudo que fizermos, que os nossos pensamentos, a nossa atitude seja sempre agradável ao Senhor. Abençoa aqueles que vão trabalhar logo mais, os que irão trabalhar durante a semana, aqueles que estarão em casa, aqueles que estão nos leitos de hospitais, os visita em nome de Jesus. Abençoa cada lar, cada família, que possamos cumprir os propósitos, aquilo que foi compartilhado como sonho da igreja, 3 dias de jejum, 3 dias de propósito, que nós possamos sentir a Tua presença em nossa casa, anjos subindo e descendo em nome de Jesus, que a Tua graça, as Tuas misericórdias, aí a consolação do Teu Espírito Santo, esteja sobre cada casa, sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe, vão na paz e até mais.